Olá pessoal, boa tarde. Sei que vocês estão aí agora se deliciando com as aulas, né, numa hora dessas, mas eu tô aqui, não esqueci de vocês não. Então assim, vou repostar de uma maneira resumida um pouco do que foi a aula aí, né, a aula passada, até para vocês terem com vocês, que foi o nosso primeiro encontro aí da clínica cirúrgica. Então nós estávamos discutindo a respeito lá daquele texto, né, sobre a caracterização do paciente pré-operatório. E agora a gente vai começar a falar sobre a clínica cirúrgica, os tipos de cirurgia. Daqui a pouco a gente vai voltar um pouquinho, vocês vão ver aí na próxima aula, voltar um pouquinho nesse contexto aí do paciente pré-operatório, ok? Então, primeiro, qual que é a importância, gente? O porquê de se planejar o ato cirúrgico, né? Se eu perguntar, por exemplo, para vocês, por que a gente tem que planejar o ato cirúrgico? Para que o objetivo final é que aconteça uma cirurgia limpa, certo? Como a gente está mostrando aqui para vocês, uma cirurgia limpa. Para isso é que a gente planeja com o mínimo de riscos, buscando sempre a pronta recuperação do nosso paciente, ok? E que tudo isso aconteça dentro do nosso ato cirúrgico, tanto no pré como no intra quanto no pós-operatório, beleza? Então, a gente pensando nisso no paciente como um indivíduo, né, ele pode apresentar diversos problemas relacionados a todo o ato operatório, certo? O primeiro relacionado à incisão cirúrgica e ao acesso do órgão, onde a incisão vai acontecer para que se aconteça esse órgão. Então, dependendo do tipo de cirurgia, também vai depender o local de incisão. Lembre-se a partir de hoje, tá? Todo corte feito com o ato de cirurgia nós chamamos de incisão cirúrgica, certo? E aí para que o acesso a esse órgão possa acontecer. Segunda coisa que pode complicar em relação à cirurgia é a respeito da função que esse órgão desempenha ou da região dele. Então a cirurgia pode aí como é que eu vou dizer, a cirurgia ela pode ir bem ou mal, dependendo da função desse órgão. Então, pensando no planejamento do ato operatório, gente, a gente precisa pensar na função desse órgão. É diferente uma cirurgia do coração com uma cirurgia do rim. A gente vai ver tudo isso no decorrer dessa aula. E quais os efeitos da cirurgia sobre a homeostase, né? Lembre-se que eu falei para vocês no dia da aula, homeostase é a busca incessante que o corpo tem a respeito do equilíbrio. Se falta um rim, o outro rim vai se hipertrofiar e ele vai tentar atingir as funções, tanto dele quanto do rim que está faltando. Então essa é a nossa busca, essa é a busca que o corpo tem sempre pelo equilíbrio. Isso nós chamamos de homeostase. O quanto essa cirurgia vai afetar essa homeostase. Beleza? Bom, pensando que o paciente ele tem direitos e ele tem responsabilidades, certo? Ele tem o direito de saber todo o ato operatório, tudo o que vai acontecer com ele em todos os momentos da cirurgia, né? Porém, ele também tem responsabilidades perante a tomar a medicação adequada, aos exames a serem realizados, a como vir no dia da cirurgia, certo? Ele tem aí essas responsabilidades perante o ato operatório. Certo? E pensar que o ato operatório vai poder trazer limitações físicas para eles. Limitações físicas essas que podem ser temporárias ou permanentes, dependendo de cada caso. Certo? Vamos pensar então agora do que é uma cirurgia, né? Então lembra que vocês leram para mim na aula o que é uma cirurgia? É o tratamento com o objetivo de reparar, corrigir ou aliviar um problema físico. Então toda cirurgia ela vem com esse objetivo, tá certo? Tentar melhorar a capacidade física do indivíduo. Porém, é um dos tratamentos mais invasivos que nós temos, né? Que literalmente vai agir direto sobre o organismo. O paciente está colocando o corpo dele nas nossas mãos. Beleza?
Guardem essas especialidades cirúrgicas, nós vamos voltar a trabalhar um pouquinho nelas de uma maneira geral, pensando nos tipos de cirurgia de cada especialidade. Então, de acordo com a especialidade médica, nós temos as diversas especialidades cirúrgicas, certo? Neuro, oftalmo, ginecológica, obstétrica, vascular, por vídeo, torácica, endovascular, cardíaca e por aí vai. Beleza? Bom, só para a gente finalizar então, pensando na classificação das cirurgias, pessoal, o que acontece? Nós temos aí alguns tipos de cirurgia, né? A cirurgia diagnóstica, que é aquela cirurgia específica para se estabelecer um diagnóstico do paciente. O paciente tem um problema, ele vai lá, faz uma cirurgia que nós chamamos de cirurgia diagnóstica para poder realizar o diagnóstico. Por exemplo, uma videolaparoscopia, tá certo? Que é uma cirurgia por vídeo, ok? Pensando, por exemplo, numa laparotomia exploradora, que nós falamos inclusive na aula, né? Nós temos a cirurgia curativa, que é aquela cirurgia com o objetivo de sanar o problema do paciente, certo? Aqui para mim, por exemplo, uma cirurgia de apendicite, uma apendicectomia, onde se extirpa o apêndice do paciente com o objetivo de conter a infecção. Curou o paciente da apendicite, certo? A cirurgia reparadora, certo? Que nós falamos que ela anda muito junto com a cirurgia reconstrutora, certo? Que aí vai ser aquela cirurgia onde o paciente tem um problema e nós vamos com o objetivo de reparar esse problema dele. Por exemplo, cirurgia plástica de prótese de mama para quem... perdão, prótese de mama não foi um bom exemplo, mas por exemplo, para quem tem cirurgia de abano, então vai fazer uma cirurgia reparadora para colocar tudo no lugar certinho. Agora, uma cirurgia reconstrutora, essas duas cirurgias elas andam juntas e elas estão muito relacionadas com as cirurgias plásticas, tá? Mas por exemplo, uma pessoa, no caso, que teve uma mama extirpada, fez uma mamectomia por conta de um câncer, por exemplo, e aí ela foi lá e colocou uma prótese no lugar, né, para ter uma mama novamente. Então, foi uma cirurgia que reconstruiu. E a cirurgia paliativa, que eu sei que não tem como a gente fugir muito disso, mas a cirurgia paliativa é aquela cirurgia que ela não vai sanar o problema do paciente, mas ela vai trazer um conforto melhor para ele naquele momento de sofrimento, tá certo? E as cirurgias oncológicas estão muito ligadas com essa cirurgia paliativa, certo? Então, isso quanto à indicação da cirurgia, certo? Quanto ao grau de urgência, né, que nós falamos, nós temos os 4 tipos de cirurgia. Primeiro, a cirurgia de emergência, é aquela cirurgia que tem que ser feita agora. O paciente corre risco iminente de morte, tem que acontecer nas próximas horas, 2, 3, 4 horas no máximo, tem que acontecer essa cirurgia. Então, nós chamamos de cirurgia de emergência. A cirurgia urgente é aquela que precisa acontecer rápido, o paciente sofre risco de morte, porém, de acordo com o órgão, com o sistema que está envolvido ou com a patologia, o paciente ele pode, por exemplo, optar por, não o paciente, mas a equipe médica, no caso, fazer nas próximas 24 horas, por exemplo. Dá para ele aguardar um tempinho, fazer um preparo melhor no pré-operatório, dá tempo de fazer alguns exames, mas não deixa de ser urgente, não deixa de ter que ser feito o mais rápido possível. Por exemplo, uma apendicectomia, que é a retirada do apêndice. Aquela cirurgia eletiva, que é aquela que a gente mais vai ter contato, que é aquela cirurgia agendada. O paciente tem o problema, ele precisa resolver, só que não precisa ser hoje nem amanhã. Dá para ser agendada nas próximas semanas, ou até às vezes nos próximos meses. E aí nós temos também a cirurgia opcional. Opcional é aquela que o paciente decide se ele quer fazer ou não. Ele tem lá um probleminha que às vezes não incomoda muito ele consegue conviver muito bem com aquilo. E aí o médico opta e oferece para ele, olha, tem a cirurgia. Mas aí por qualquer que seja o motivo ele opta por não fazê-la. Certo, pessoal? Então, voltando, importantíssimo é a classificação das cirurgias quanto à indicação, de
diagnóstica, curativa, reparadora, reconstrutora e paliativa. E quanto ao grau de urgência, emergência, urgente, eletiva e opcional. Certo? Bom, aí nós vamos entrar, propriamente dito, no pré-operatório, certo? Que é aquele momento em que se tem a necessidade de intervenção cirúrgica, até a hora que o paciente chega na sala de operações. Mas segurem essa emoção, né? Que isso é um assunto, no caso, para amanhã, né? Para nossa aula aí de amanhã. Beleza? Um abraço, até mais.